Olá, quarto ano! A nossa aula de hoje é uma revisão para avaliação de vocês, que vai cair interpretação de texto e sinônimo. Para vocês interpretarem bem um texto, vocês precisam ter bastante atenção na leitura, então para isso vocês precisam estar em um lugar calmo. Principalmente nessa situação que nós estamos de estudar em casa, vocês precisam estar em um lugar que não tenha, por exemplo, televisão ligada, pessoas conversando, porque isso daí vai tirar a atenção da sua leitura no texto. Então, vocês precisam ler, não entendeu? Reler. Se você está fazendo uma questão, teve dúvida do que foi pedido no texto, volta ao texto, lê aquele trecho, aquela parte que está sendo perguntada e volta de novo para responder a questão, porque a interpretação de texto é o entendimento do texto. Para nós entendermos um texto, nós temos que estar prestando atenção no que foi lido, tá? Então, esse é o ponto-chave da interpretação de texto. Em relação às palavras sinônimas, as palavras sinônimas, elas têm a função, tá, de, em um texto, evitar a repetição, e ela possui o mesmo significado, tá, da palavra que você vai substituir. Por exemplo, se eu falo, a menina está alegre, eu quero uma palavra sinônima, eu posso falar, a menina está feliz. Eu mudei a palavra, mas eu continuei com o mesmo sentido da frase. Então, a palavra sinônima, ela evita a repetição daquele termo, tá? O tempo inteiro em um texto, em uma frase, só que eu não posso mudar o sentido, por isso que ela é sinônima. Se eu fosse alterar o sentido, seria antônima, que é contrária, tá? Na atividade de hoje de vocês, eu pedi para vocês lerem um quadrinho que nós temos o personagem do menino maluquinho, tá? Olha, Lúcio, arrumei mais selos para a sua coleção. Obrigadão. Oba, um chaveiro para a sua coleção. Descolei um adesivo maneiro. Valeu, mano. Vai para a minha coleção. É preciso ralar muito para manter uma coleção de amigos. Pessoal, nós temos neste texto a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, as palavras, e a não verbal, que são as imagens, tá? Nós podemos ter um texto somente com a linguagem verbal, tá? Somente com a linguagem não verbal, e nós podemos ter um texto como esse, que é a linguagem mista, que é a verbal e a não verbal, tá? Nós temos a norma culta da língua portuguesa, que é conforme as regras gramaticais, e temos a não culta, que é informal, que é a nossa linguagem do dia a dia, né, que nós podemos usar com os nossos amigos, mas nós não podemos usar em uma situação de formalidade, tá? Por exemplo, se eu estou escrevendo uma carta oficial para alguém, eu não posso usar a linguagem formal, a gíria. Então, foi pedido para você escrever o quarto quadrinho, adequando a palavra, a fala do personagem à norma culta, tirando a informalidade, tá? Porque ele está com uma linguagem informal, porque ele está falando com um amigo. Então, você vai reescrever usando a linguagem formal. Então, exemplos de linguagem informal. Pra, né? Que não é pra, é para. Tá, que é está. O agente, que é nós, tá? Então, alguns exemplos de passagens da informal para formal. Agora, gente, na letra B, foi pedido para reescrever a fala em que percebemos o uso da gíria. Então, você vai procurar a gíria e vai colocar aí para mim qual foi a fala que foi usado gíria. Tá? Na tirinha, percebemos o uso de qual linguagem? Apenas a verbal, somente a escrita? Não verbal apenas ou mista? E aí, foi usado o quê? Falas, imagens ou os dois? Reescreva a fala do primeiro balão, substituindo a palavra em destaque por um sinônimo. Então, no primeiro balão, a palavra que está em destaque é arrumei. Eu quero que você tire a palavra arrumei e coloque para mim uma palavra sinônima, uma palavra que tenha o mesmo sentido, tá? Você não pode alterar o sentido da frase. O que significa ralar muito conforme o último quadrinho? Qual o significado de ralar aí?
É ralar, pegar alguma coisa assim e ralar? Qual o sentido desse ralar aí? Porque uma palavra ele pode ter vários significados, vários sentidos. Então eu quero o sentido de ralar nesta frase, nesta história.